Outra questão sobre o Espírito Santo, quem tem, é essa pessoa tem um comportamento diferente, uma mentalidade diferente. O que é mentalidade diferente? Isso não significa que quem tem o Espírito Santo não vai errar. Isso não significa que quem tem o Espírito Santo não vai pecar. Nem pecado mortal, nem veniais. Não é isso. Ele entende, quando ele peca, quando ele erra, que ele tá ali com o Espírito, que ele tem o Espírito dizendo, não faça isso, meu filho, não faça isso, meu filho. Mas vai fazer. Mas depois que ele pratica, ele sente arrependimento. Ele pede perdão a Deus. Se for pecado mortal, ele sabe que tem que confessar o padre. Depois ele vai confessar o padre esse pecado mortal. E no Espírito Santo é dessa forma. Quando ele comunga em pecado mortal, ele confessa que tem um pecado mortal, o padre. Errei nesse pecado e comunguei nesse pecado. Então, pessoas que têm o Espírito Santo têm um comportamento diferente. Pode observar. Ele vê além dos olhos humanos, que eu falo sempre. Por exemplo, nós ser humano, normal, pagão, vê uma coisa ali normal. Por exemplo, eu vou para aqui, mas não acontece nada daquilo. Nada errado. Quem tem o Espírito Santo já veio além. Por exemplo, eu não vou para ali não, que ele vai me levar ao pecado, à perdição. Aí outra coisa pode ser, eu não vou para aquele lugar não, porque vai me causar, pode ser que eu aconteça um acidente e eu morra. Eu não vou ali não, porque vai causar briga, confusão com fulano, com o irmão. E é isso que Deus quer. É esse tipo de pensamento que tem o Espírito Santo, tem. É mudando, é comportamento diferente, mentalidade diferente. Não é pessoa vai chegar para ele, você é isso, você está cheio do demônio, você é isso e aquilo. Ele não vai chegar contra essa pessoa, brigar e bater de frente com ela, não. Vai tentar explicar a situação. Se aquela pessoa não entender, ele vai se calar e vai viver a vida dele ou dela. Quem tem o Espírito Santo é dessa forma. Quem tem aí de verdade, de fato, e ver meus vídeos aí, escutar meus vídeos, e principalmente essa pregação que eu estou falando aqui para vocês, vai entender o que eu estou falando. Vai saber o que eu estou falando. É uma força que vem dentro de você, uma força tão grande, que não é você que se domina mais. É o Espírito Santo que ali domina você. É que nem eu estou dizendo, eu era tão vergonhoso, que quando o meu avô chegava em casa, eu corria para Caatinga, além das Palmas, eu e meus irmãos, de tanta vergonha que eu tinha. Todo mundo que me conhece no meu redor sabe a vergonha que eu tinha. E hoje eu tô aqui na rede social para vocês pregando. Por quê? Porque é um chamado muito forte do Espírito Santo. E o Espírito Santo não pega pessoas para deixar no meio do caminho. Ou seja, você tem o Espírito Santo, você foi escolhido para ser catequista. Vou falar uma coisa melhor. Você é escolhido para ser um ministro da palavra. Você vai compartilhar a palavra. Ok. Entra no momento de oração. Vamos supor que é uma mulher. Entra no momento de oração. Todo mundo fala. Vamos rezar para escolher um novo ministro aqui. Todo mundo começa a rezar. Começa a rezar em línguas. Daqui a pouco, fulana de tal. Essa, vamos supor assim, eu vou botar o nome de Maria. Maria foi escolhida para poder ser a ministra. Maria engravida com uma semana. Ou acontece outra coisa, quebra uma perna, um braço, alguma coisa. Acontece alguma coisa com Maria. É o exemplo que eu estou dando, que tem o Espírito Santo. Aí Maria vai dizer, ó, eu não posso mais ser ministra, porque eu engravidei, ou porque eu tive isso, porque eu tive aquilo, não posso mais. Pronto. Quando disse isso, ela está dizendo
que o Espírito Santo escolheu a pessoa errada. E o Espírito Santo não escolhe ninguém errado. Ou seja, o Espírito Santo sabia que ela ia engravidar na igreja. E através dessa gravidez dela na igreja, ela ia dar um exemplo, ia converter outras pessoas, outros filhos para Jesus através da gravidez dela, o testemunho dela. Só que quando ela falou isso, ela vai dizer isso para todo mundo na igreja, e todo mundo vai dizer, é isso mesmo, você não pode, porque você está grávida, não sei o quê. Então, está dizendo que o Espírito Santo escolheu a pessoa errada. E não é isso, Espírito Santo. Não é isso. Mesmo com aquela pessoa grávida, aquela mulher grávida, Maria, vamos dizer, ela tem a capacidade, porque o Espírito Santo está com ela, de comandar a igreja, de ser ministra. É isso. Ele não pega ninguém para deixar no meio do caminho. Não, o Espírito Santo não faz isso. Não. Então não é Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito do mal é mais forte que o Espírito Santo? Que Espírito é esse? Que Jesus fala que o Espírito que te condena, o Espírito que te condena é menor do que aquele Espírito que te defende. Ou seja, o Espírito que me condena, que me maltrata, quer me matar, é mais fraco do que aquele Espírito, meu advogado. Que me purifica e me fortalece para Jesus Cristo. Então Jesus Cristo não é Deus. Entendeu? Então Jesus Cristo não é Deus. Por quê? Porque o Espírito vem de Deus. Espírito Santo. E aí tem que ser mais forte do que aquele espírito mau. Ele fala também assim: o espírito que te acusa é menor do que aquele espírito que te defende. O espírito que te acusa é menor do que aquele que te defende. Ou seja, o Espírito Santo é o que nos defende. Por isso que ele fala assim: não se preocupe com o que vai dizer, o que a hora que vai dizer quando você for preso, for de frente a um governador ou alguém assim. Não se preocupe com o que vai dizer, o que vai falar, que o Espírito Santo falará por você. Então, gente, é preciso pesquisar e analisar o que você está acontecendo com você, porque muitas vezes pode ser espírito do mal, pode ser espírito da maldade, e você não tem experiência, e aí não tem discernimento das coisas, vai levar a pensar que é o Espírito Santo. Às vezes ali para você naquele momento ali tudo é bom, a aparência é boa, mas não te leva à oração, não te leva a ler Bíblia, não te leva a sentar no Santíssimo Sacramento, não te leva a comungar, não leva a você se confessar, não leva você a entrar em comunhão com Deus, não leva você a ter compaixão do irmão, perdoar o irmão. E não é irmão de carne que eu tô falando, irmão. É irmão, todos nós somos irmãos. É esse irmão que eu tô falando. Todos nós somos irmãos. Não é irmão de sangue. Não, é todos nós somos irmãos. Então, tudo isso, você sentiu algo estranho espiritual, mas não te levou nada disso que eu te falei. Porque com o Espírito Santo ele tem que te levar a rezar muito todo dia, a ler Bíblia, a comungar, a confessar com frequência, participar da igreja, ser mais humilde, ter mais misericórdia, fazer caridade, pregar o evangelho sem medo, sem vergonha. Tem que levar a lugares onde necessita o evangelho. E a você fazer o serviço dentro da igreja, ajudando de alguma forma. O Espírito Santo tem que ser, é isso. Se não te levar essas atitudes, não é o Espírito Santo. Pode ter certeza, mas não é o Espírito Santo. É qualquer coisa, menos o Espírito Santo. Então, por isso que a leitura fala, tem que investigar se realmente vem de Deus ou se não vem. Tem que investigar. Tudo às vezes parece ser de Deus, mas no fundo não é. Tem que ser investigado. Por isso nós temos que ir para padre, mesmo não é apoiado, mas padre, procurar um bispo, um ministro para te ajudar. Se você não conseguir, procure pessoas que você vê que tem conhecimento de Deus mais. E aí apresente para ela a situação, para as pessoas, ver o que ela vai falar. Porque vai ter algum discernimento melhor para você.